Bem-vindos a mais um vídeo da série Tomismo contra o Ateísmo. Hoje vamos tratar já sobre a demonstração do ser de Deus. Hoje vamos tratar sobre a prova da via do movimento e da causa eficiente, não sem antes expor, como bom escolástico, as objeções que vão contra o ser de Deus. Primeiro, as elaboradas pelo Santo Tomás, que estão na Suma Teológica Prima Pars, questão 2, artigo 3, as objeções 1 e 2, né? Santo Tomás, ele apresenta duas objeções que são muito utilizadas hoje em dia. A primeira é baseada na existência do mal, pois sendo o bem, porque quando há algo que é infinito, o seu oposto se aniquilaria, assim como a luz que ilumina o quarto inteiro eliminaria toda a escuridão desse quarto. Pois bem, sendo Deus infinito, um bem e um bem infinito, o bem supremo, então não poderia existir o mal, que seria o seu efeito, tá? Então, logo, Deus não poderia existir se existe o mal. A segunda objeção é o argumento da economia, digamos assim. Razão porque, se na natureza nenhum ente se multiplica sem necessidade de ser, porque as causas não podem também se multiplicar além da necessidade. Então, e se as coisas naturais podem ser explicadas pelas causas naturais, então não precisaria existir uma causa que vá para além da natureza, tá? Sendo assim, não há por que Deus existir. Então são basicamente essas objeções elaboradas por Santo Tomás. Existem outras objeções que também parecem ser interessantes, como o do Sebastian Fourret, no seu opúsculo As 12 Provas da Existência de Deus. Duas delas eu vou destacar, que uma delas diz o seguinte, que sendo Deus perfeitíssimo, deve também ter um efeito proporcional à sua causa, que também deve ser perfeitíssima. Assim sendo um infinito, deve excluir o seu oposto. Aqui lembra um tanto quanto a objeção com respeito à existência do mal. Tá? Se Deus é infinito, deve ter um efeito proporcional à causa, que é um efeito também perfeitíssimo. Assim também, o mesmo autor, ele ensina que se Deus ele é perfeitíssimo, como dito antes, ele também deve ser infinitamente perfeito e feliz. Logo, ele não teria necessidade de criar, de operar. Não, mas se Deus fez isso é porque ele estava buscando algo, ele estava buscando uma perfeição para si, então, portanto, ele não deve ser perfeito e não deve ser totalmente feliz. Ludwig von Mises, no seu livro Ação Humana, ele apresenta uma objeção semelhante a essa. Richard Dawkins,
ele também ensina que Deus quase certamente não existe, razão porque, partindo do pressuposto de que a evolução é verdadeira e que os animais e os vegetais tendem a ficar mais complexos com o acordo com a evolução, o que poderia ter causado todos esses seres vivos deve ser um ser mais complexo. E se Deus for tão complexo assim, ele necessariamente deve estar não no começo do processo evolutivo, mas no seu final. É por isso que Deus, segundo Richard Dawkins, quase certamente não existe. Pois bem, claro, podemos uma crítica aqui genérica que colocarei aqui. Um dos erros das objeções reside na negação do ser necessário, que seria a terceira via. Tá? O outro erro é sentenciar que digamos assim, que Deus não pode criar algo imperfeito, tá? E que ele não poderia permitir o mal. Outro erro é que Deus, digamos assim, ele não seria necessário por conta das causas naturais. Isto é, a ordenação mesma das causas naturais demanda uma causa primeira extrínseca a elas, tá? Como já vai ser demonstrado. Então, o que eu posso dizer aqui? Já foi provado que Deus, ele não é evidente, porém ele é totalmente demonstrável à luz natural da razão e é demonstrável pelas 5 vias. E do que foi exposto até aqui, podemos ver que a demonstração não é pela fé, mas pela razão natural mesma, como ensina a própria Sagrada Escritura nas cartas Romanos e o próprio Concílio Vaticano. Pois bem, aqui há de colocar 3 observações, tá? A primeira é que as 5 vias baseiam-se nos princípios de causalidade e que são 2 causas que são extrínsecas, tá? Com respeito ao seu efeito, que é a causa eficiente e a final. São causas que se distinguem do seu efeito. A segunda observação é que não é o fim das demonstrações demonstrar que o ser de Deus corresponde ao ser do Deus cristão, por mais que pela fé creiamos que a religião católica é a verdadeira e que a certeza que temos que o verdadeiro Deus é o Deus cristão, claro, é uma convicção com uma certeza mais firme do que da nossa própria existência. No entanto, as 5 vias não demonstram a veracidade da religião católica. Portanto, quando eu expuser as vias aqui, usarei argumentos de razão natural. E uma terceira observação, aqui é uma opinião minha, tá? Que eu acredito que as 5 vias esgotam todas as demonstrações possíveis do ser de Deus, tá? Então, elas não são mais e nem menos do que isso. E qualquer outra tentativa de criar mais vias do que essas 5
essas vias necessariamente reduzir-se-ão a 5 vias, tá? A alguma das 5 vias. Então, aqui eu já posso começar a exposição das 5 vias. A primeira via é a mais manifesta de todas, é a via do movimento, tá? Em que aqui a gente demonstra o ser de um ente movente que não pode ser movido por nenhum outro, tá? E que necessariamente a gente identifica com o próprio Deus. O ponto de partida começa do fato de que tudo o que é movido por outro. E que o movimento do movido tem necessariamente uma causa eficiente distinta do movido, tá? Então, o que é o movimento? Segundo Santo Tomás de Aquino, é o movimento segundo a noção aristotélica, que é o trânsito da potência ao ato, tá? É por isso que todos os entes que participam da realidade física, digamos assim, da realidade natural, nós chamamos de ente móvel. São entes que podem ser movidos, entes que têm em si potência para serem atualizadas. E como nós chamamos essas potências para serem atualizadas? Nós chamamos de potência passiva, tá? Sabemos que Santo Tomás, no seu livro de Principia Naturae, ele ensina que no ente móvel existem 3 princípios, tá, que compõem a sua constituição entitativa. Matéria, forma e privação. E é necessário a presença desses 3 princípios para que haja o movimento, tá? Sendo que a matéria, seja ela matéria segunda ou matéria-prima, é o que vai permanecer no movimento, tá? E claro, quando a gente trata de forma aqui, na questão do movimento, a gente trata principalmente da forma acidental, mas pode haver também uma mudança na forma substancial. E é necessário também que haja um princípio permanente no movimento para que o próprio movimento possa subsistir. Caso contrário, nenhum movimento seria possível, tá? Quando se trata de forma, como eu disse, pode ser tanto a forma acidental como substancial, mas nesse caso é principalmente a forma acidental. Essas formas podem alterar-se, elas alteram-se, no movimento, tá? Assim como a privação, que pode ser identificada também como potência passiva, ela passa a ser atualizada. Vou dar um exemplo. Temos um bloco de mármore, tá? Cuja forma substancial é o mármore e a matéria é o mármore, e ela tem potência, tá, de receber a forma acidental, que seja por exemplo, a figura do Moisés de Michelangelo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que
esse bloco de mármore está privado da forma acidental da figura do Moisés Michelangelo. Então é necessário que haja um movente que atualize esse bloco de mármore, dando esta figura, tá? Então, a forma e a privação são princípios mutáveis nesse caso, enquanto que a matéria nem tanto, tá? A matéria segunda ela pode ser alterada, a matéria-prima não. Mas na maioria dos movimentos, como a gente vê, a matéria segunda costuma se manter. Mas há movimentos, alterações, câmbios que podem alterar também a matéria segunda. A lenha, que é composto de madeira, após ser queimada, ela se transformará em carvão, deixará de ser madeira, tá? Mas aí também, quando altera a matéria segunda, há também uma mudança substancial na coisa, né? Ela deixa também de ter, de igual maneira, a forma substancial. Então, podemos identificar aqui que há pares de movimento que podem ocorrer na substância, que são o movimento local, que talvez seja o principal objeto desta demonstração pela via do movimento. Há o aumento e diminuição, por exemplo, a bexiga inflando e murchando. Há também a geração e corrupção. Por exemplo, quando alguém nasce e alguém morre, tá? Ou melhor dizendo, quando alguém é gerado, né? Depois nasce e depois morre. E, por fim, a alteração, que é o caso da queima do carvão. As mudanças, o movimento eles podem ser tanto acidentais como substanciais, tá? Assim sendo, tendo em conta tudo isso, nós concluímos também que o movimento ele é sempre causado por um movente sobre o movido, e a causa do movimento é sempre distinta do movido. O movido, ele não tem em si mesmo a capacidade de causar o seu movimento, salvo quando a coisa é movida pelas suas partes, que é o caso, por exemplo, dos animais. O composto do animal é movido pela sua alma, tá? Mas isso não refuta o fato de que há sim que o movimento é sempre distinto do movido na questão do movimento. Então, o que isso significa? No composto animal e no composto vegetal também, para que a alma atue o corpo, é necessário que a alma mesma, apesar de ser ato do corpo, também seja colocada em ato, porque a matéria, por si mesma, ela não pode ser animada. Então, é necessário um agente extrínseco à substância vivente que coloque essa substância vivente em ato, ou seja, que a atualize, que a coloque vida nele. Com relação às substâncias inteligentes, tá? Que no caso é o homem é o único animal inteligente que existe.
É necessário que haja também um princípio, um motor, digamos assim, inteligente, que coloque esta alma inteligente em ato. Santo Tomás de Aquino, ele ensina na prima pars da Suma Teológica, questão 82, artigo 4, resposta à terceira objeção, que é necessário que a apreensão preceda a qualquer movimento da vontade, mas nem toda apreensão precede o movimento da vontade, pois o princípio do conselho e da intelecção é um princípio intelectivo mais elevado que o nosso intelecto e que necessariamente é Deus. Assim como Garrigou Lagrange, ele ao comentar essa parte da Suma Teológica no seu Deus, sua existência e sua natureza, ele ensina que é necessário o concurso da inteligência primeira para que a inteligência criada possa produzir não somente o primeiro ato, mas também cada um dos seus atos. E assim a causa segunda fica sempre subordinada à causa primeira. Não é preciso ser um gênio para concluir que a substância inteligente, ou seja, aquilo que tem ser por si e é inteligente, tenha sido causado antes por um agente inteligente, né? Então, dado tudo isso, qual é a conclusão sobre a via? A primeira conclusão é que nenhum movido se move por si mesmo e que todos os movimentos precisam de um movente, de um agente que o mova. Tá? Todo movido é movido por outrem. A segunda conclusão é que os movimentos compõem diversas séries de moventes e movidos. E a terceira conclusão é que os movimentos em séries não podem ter como princípio um movente primeiro que também seja móvel, ou seja, que tenha potência passiva. Porque nesta série de movidos e moventes, esse primeiro movente pressuporia um outro movente antes dele se fosse móvel também. Então, é necessário que haja um primeiro motor imóvel, pois se não houver um primeiro motor imóvel que não seja movido por outrem, não haveria o movido depois e os outros movimentos, tá? Porque a série de movidos e moventes não podem retroceder indefinidamente. Até aqui, creio que ficou claro. Vamos tirar algumas conclusões sobre este primeiro motor imóvel. Primeiro, porque a primeira conclusão é que ele é ato puro. Ele não pode receber nenhuma perfeição de ninguém, porque ele já é ato puro. Ele não tem potência passiva, tá? Aquilo que recebe ato é porque aquilo que tem alguma potencialidade para atuar ou que pressuporia um movente antecedente a ele, sendo o motor imóvel o primeiro de todos, que é a causa da série de movimentos, ele deve ser ato puro. Outra conclusão é que o motor imóvel ele é perfeitíssimo no sentido de que
não existe nenhuma perfeição a ser comunicada a ele, tá? Uma vez que o movimento também pressupõe uma comunicação de perfeição. Por exemplo, o ferro que é frio, ele pode ter o calor comunicado a ele pelo fogo. O fogo tem uma perfeição que o ferro não tem, que é a quentura. Em Deus não tem nenhuma perfeição a ser comunicada a ele, porque ele já é perfeitíssimo, sendo ele ato puro. O motor imóvel, ele também é imaterial e incorpóreo. Significa que a matéria, por sua própria natureza, é pura potência. E pura potência passiva, que subjaz algo que está em ato. Tá? Deus não tem potência passiva. Ele não pode ter algo material nele, porque pressuporia necessariamente que tenha alguma potência passiva. Tá? Deus é imaterial, e sendo ele imaterial, ele é incorpóreo, porque aquilo que é corpóreo é composto de matéria. Lembrando que a matéria é o princípio de individuação daquilo que é corpóreo. O motor imóvel também ele é inteligente, pelo que já foi dito. Sendo a inteligência uma perfeição, necessariamente tem que ter isso nele. E sendo ele o motor de toda inteligência, ele deve ser necessariamente inteligente. O motor imóvel, ele é onipresente, porque ele alcança a todos os movidos, independente do lugar que ele esteja. Tá? E sendo ele incorpóreo e causa de todo movimento, então ele tem uma onipresença. E essa onipresença, é bom lembrar, ela é virtual. Não significa que Deus seja algo que ocupe todos os lugares, porque sendo ele incorpóreo, ele não ocupa lugar nenhum. No entanto, a sua onipresença é virtual, e por ele alcançar a todos os lugares, e por ele ser a causa de todo movimento que em qualquer lugar que esteja. E Deus, ele é eterno. O motor imóvel, Deus, ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque Deus, ele só atua os movidos. Ele é extrínseco a todas as séries de movimentos e movidos, sendo o tempo, a medida do movimento, um antes e um depois, ele pressupõe a existência de movimento, para o tempo também existir. No entanto, não há movimento no motor imóvel. Não tem nada movido ou sendo movido no motor imóvel. Então, ele está fora do tempo. E se ele está fora do tempo, ele é eterno. O motor móvel também é uno, porque ele é perfeitíssimo sem ter nenhuma imperfeição. Como Santo Tomás ensina na questão 11, no artigo 3 do artigo 11 da prima parte da Suma Teológica, Deus, ele é uno por conta da sua própria perfeição. Porque se houvesse dois deuses, por exemplo, pro absurdo, eles não poderiam se distinguir um do outro, senão por uma imperfeição do outro. Se houver alguma imperfeição no outro, ele já seria excluído, porque não seria Deus. Então Deus é uno. Sendo assim, fica demonstrada o ser de Deus pela via do movimento. Somente essa via já devia bastar para demonstrar que Deus é. Porém, como todo escolástico, vamos esgotar aqui toda a demonstrabilidade do ser de Deus. E também porque precisamos de outras demonstrações, porque os ateus, por conta da sua inteligência limitada, é preciso que haja
mais demonstrações. Então vamos para a via da causa eficiente. O objetivo da via da causa eficiente é demonstrar que há uma causa primeira incausada que deve necessariamente se identificar com Deus. O ponto de partida é de que todo efeito tem uma causa distinta de si e proporcional, mas sempre maior, superior. Então, a causa existe anteriormente ao seu efeito e sendo superior ao seu efeito. O efeito não pode ser inferior à sua causa. Tá? Essa constatação se dá pelo fato de que o ente que antes não existia passou a existir por outro que existia anteriormente, tá? Por exemplo, o filho só passou a existir porque antes existia a sua mãe. E a mãe antes existe porque antes existia a avó. E por aí vai. Então aqui é uma causa per se. Também tem a causa per accidens, como por exemplo, o ferro ele é frio e a quentura desse ferro é causada per accidens, por acidentalmente pelo fogo. Então, a causa eficiente ela é distinta e anterior e a primeira por antonomasia, tá? E a causa eficiente per se ela pode se dizer inferior de 3 maneiras. Infiere, ou seja, no fazer, in cognitione, no conhecer, e in esse, no ser. Infiere é anterior à causa que move e gera. In cognitione é o princípio simpliciter do primeiro do conhecimento, de maneira que a causa é o primeiro cognoscível em si mesmo, tá? Ainda que nem sempre seja o primeiro cognoscível quanto a nós, mas ela sempre vai ser cognoscível, pelo menos, com respeito a Deus. E nesse, segundo a ordem natural no ser, né? Inessendo. Então podemos dizer que a causa existe com anterioridade e com independência do efeito, tá? Por exemplo, o pai ele pode existir sem o filho, mas não se diz o mesmo com respeito ao contrário. O filho não pode existir sem um pai. O anterior tem o ser por si e o comunica ao efeito. Porque a substância não apenas é o suficiente material, mas também causa eficiente dos acidentes próprios, tá? Porque o filho geralmente herda os 2 braços, os 2 olhos, etc. do pai, mas não necessariamente o tamanho e a cor e outras coisas, tá? Ou seja, o pai não vai comunicar os acidentes contingentes, mas vai comunicar os próprios. Então, é basicamente isso. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a causa eficiente, primeira e incausada, ela deve ser o primeiríssimo no ser e na série de causas segundas, né? Aliás, a série de causas segundas ela deve
deve ter uma primeira causa que é totalmente distinta dessas. Aqui entra uma coisa interessante. Por quê? Deus, ele poderia, tá, criar uma série de causas segundas infinita. Só que não seria nunca infinita em ato, mas sempre em potência. Isso é uma coisa interessante. Deus poderia também criar uma série de causas segundas eterna. Isso é uma pergunta interessante também. Poderia também. Não é o caso, mas poderia. No entanto, apenas Deus é eterno por si. Então, uma criação que seja eterna seria eterna por participação. Tá? E nessa eternidade, dificilmente poderia haver o tempo. Tá? Porque o tempo implica necessariamente uma série de movimentos finitos, que não podem ser eternos, infinitos em ato, mas somente em potência. Então, a eternidade seria apenas por participação. Assim como a eternidade do céu e do inferno também seria por participação. Alguém pode até objetar, mas na Jerusalém Celeste haveria movimento, né? Porque com corpos gloriosos nós nos deslocaríamos de lá, para cá, assim que também no inferno haveria movimento local, pelo menos. Mas aí já entra uma outra discussão, tá? Mas seria uma eternidade, seria uma espécie de tempo participado na eternidade da Jerusalém Celeste, assim como no inferno. Mas o tempo, tal como conhecemos, não seria algo completamente diferente, não seria exatamente como nós conhecemos, tá? Pois bem, São Tomás ensina o seguinte na Suma contra Adjetivos, livro 1, capítulo 13. Em todas as causas deficientes ordenadas, o primeiro é a causa do intermediário, e o intermediário é a causa do último, quer haja um ou muitos intermediários. Ora, removida a causa, removido também será aquilo de que ele é causa. Logo, removido o primeiro, o intermediário não poderá mais ser causa, procedendo-se, porém, indefinidamente em causas eficientes, e nenhuma delas será a primeira. Logo, todas as outras seriam removidas, visto serem intermediárias. Mas isto é evidentemente falso. Portanto, é necessário afirmar-se que há uma primeira eficiente, que é Deus. Então, podemos dizer que, como se trata de uma via mais metafísica do que exatamente física, ao contrário da via do movimento, as demonstrações e as conclusões são mais simples, né? As causas segundas devem ter uma causa primeira encausada, distinta e extrínseca. E como as causas segundas se dão no tempo, né, no tempo cronológico, aqui, ou seja, na medida dos movimentos, a primeira causa encausada é eterna, tá? Justamente porque ela não é causada e não tem nada anterior a ela. E sendo ela a própria causa do tempo, porque é também a causa do movimento. E a causa primeira, ela é incorruptível. Por quê? Porque tal como o motor imóvel, ela também deve ser ato puro, sem nenhuma potência.
E a causa primeira é onipotente, porque ela é a causa eficiente de todas as causas segundas. No próximo vídeo, eu vou tratar da via da contingência e dos graus de perfeição. Espero que tenham gostado deste vídeo. E nos veremos nos próximos. E lembrando que aqui não tratarei apenas de expor as 5 vias e responder às objeções, tá? Porque essa série também servirá para responder a qualquer objeção que apareça, ou qualquer ataque ateísta, ou qualquer objeção ateísta que não é do meu conhecimento, e outras coisas mais. Essa série, então, não tem um número de aulas definidas, tá? Nem essa e nem o tomismo para iniciantes, que preciso dar continuidade qualquer hora, né? Eu espero que tenham gostado. Considerem ajudar o canal, tá? Ou seja, me ajudar. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.